Alô, meus queridos, graça e paz a todos. No livro de João, capítulo 6, Jesus havia falando com seus discípulos sobre ele ser o pão da vida, que ninguém vem ao Pai senão por ele, que tinha que comer da carne dele, beber do seu sangue. Então, os seus discípulos estavam achando aquilo muito duro e fala assim a partir do versículo 60. Ao ouvir isso, muitos de seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Então, meus amados, aqui Jesus está falando que o ser humano, ele não tem 1% sequer de porcentagem de contribuição à salvação, de contribuição em segui-lo. Tudo isso é dado pelo Pai, através do Espírito Santo. E quem recebe o Espírito Santo somente são os eleitos de Deus, que predestinou antes de criar o mundo. Sim, eu, vocês aí do outro lado. Vocês foram, antes de Deus criar o mundo, Ele já elegeu alguns para a salvação. Porque toda alma iria perecer devido ao pecado original de Adão e Eva. Então, por isso que ele fala assim: pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. É Deus quem dá a Jesus aqueles que vão seguir Jesus. Porque é uma eleição, meus amados. Não tem como. Por isso que tem muitos que se desviam. Porque, na verdade, eles nunca foram ovelhas do Senhor. Eles eram muitos desses discípulos que abandonaram Jesus. Eles não tinham Espírito de Deus. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Olha só. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Estava falando Pedro, mas os 11. Pedro ainda não havia sido convertido. Tanto é que em Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 32, diz: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, olha só, Pedro, quando você se converter, confira teus irmãos. Vai até os irmãos dele também, faça a mesma coisa. Então Pedro ainda não era convertido, mas ele era um eleito de Deus. Ele foi escolhido por Senhor Jesus. Tanto é que fala aqui, ó: não fui eu que escolhi os 12, todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Até para trair o Senhor Jesus, foi uma eleição. Foi escolhido, foi Judas Iscariotes, foi predestinado antes da criação do mundo para trair Jesus. Não era qualquer Judas, não. Era esse Judas mesmo, o Iscariotes. Foi predestinado para isso. Tanto é que vocês podem ver no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 4, diz: o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Até o Judas Iscariotes para o dia do mal. E não é qualquer Judas, não. Muitas pessoas alegam: o Hérito podia ser um outro Judas, um Judas Ferdinando, um Judas Amoedo. Não, meus amados, era Judas Iscariote. Esse é um eleito de Deus para o dia do mal.
O mal das pessoas é que eles estudam a Bíblia, mas querem colocar os seus próprios achismos, porque eles acham, através da própria justiça, que Deus não seria injusto. Meus amados, Deus é dono de tudo, Ele é criador. Tanto é que tem uma palavra que fala assim, ó, é Romanos 9, capítulo 9, versículo 20. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer a quem o formou: por que me fizeste assim? Então, nós que somos formados, eu, vocês, podemos dizer a Deus: por que o Senhor me formou assim, pecador? Por que o Senhor me formou assim, ímpio? Nós não podemos falar isso, porque é Ele que é o Criador, nós somos apenas mera criatura. Judas Iscariotes foi uma criatura criada para o dia da calamidade. Os eleitos de Deus para a salvação são criaturas de Deus, criadas para o dia da salvação. Então por isso que eu falo para vocês, meus amados, vocês que estão passando por dilemas, vocês que realmente creem no Senhor, gente, é óbvio que todo mundo procura o Senhor com interesse, no princípio. Mas os eleitos de Deus, quando vem o Espírito Santo sobre somente os eleitos têm o Espírito Santo, eles vão começar a buscar primeiro o reino de Deus. Aí eles vão saber que buscar o Senhor, perseverar no Senhor, aprender mais do Senhor é melhor do que o cônjuge, é melhor do que os filhos, é melhor do que a riqueza, é melhor do que os pais, é melhor que a saúde, é melhor que a vida. Nada é melhor do que crermos no Senhor. Agora, por isso vocês vão deixar o cônjuge de vocês, a vida profissional de vocês? Não, vida que se segue. Aqueles que realmente creem no Senhor vão continuar intercedendo por aqueles que estão servindo ao seu pai, que é Satanás. Quem se divorciou, se casou com outro ou não, está servindo o seu pai, que é Satanás. As pessoas têm muito medo, hoje em dia, de pregar a Bíblia. Não se deve falar que fulano está com Satanás. Meus amados, não existe meio termo. Quer dizer, existe o meio termo. Se você for quente ou frio, como é que é? Se você é quente ou frio, é uma coisa, mas se você for morno, vomitar-te-ei. Se eu não me engano, está em Apocalipse isso. Deixa eu ver aqui. Achei aqui, meus amados. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ao 16. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E quem é esse morno? É aquele que diz que crê no Senhor, mas está crendo mais nas coisas que estão vendo aqui embaixo. Crê no pastor, que fala que pode se divorciar e casar com outro. Crê no pastor quando fala se você foi traída, você pode casar com outro, que ele quebrou a aliança. Então, esse que é o morno. Melhor você falar que não crê de uma vez. Ou então crê. Deus não quer ninguém 99%, meus amados. Quer 100%. Por isso que eu falo para vocês. Eu não abri o canal para poder pregar autoajuda. Eu não abri o canal para contar meias verdades. Não. É por isso que o meu canal eu recebo um monte de xingamentos, de insultos. Porque eu falo o que está na Bíblia. Eu vou continuar assim. Doa quem doer. Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.